madeira de lei do Brasil, chamava de lei por quê? Porque o imperador ele simplesmente dizia, olha, o corte dessa árvore só é permitido se eu permitir, ou seja, teria que ter uma autorização do imperador para poder fazer o corte, ou só a corte poderia fazer uso daquela madeira. A primeira madeira foi o guarandi, que hoje é uma madeira muito utilizada, uma das nativas mais plantadas para a exploração de madeira. Em seguida a gente teve... Não, é o mesmo, por favor. É o mesmo. O Código Florestal de 1934, ele se preocupava um pouquinho com a questão do abastecimento, principalmente o abastecimento público. A gente já começou a degradação da água lá antes disso até, e o Código ele tinha um pouco no foco da preservação da água. O Código de 65 ele já vem falando sobre reserva legal, sobre áreas de preservação permanente, então, apesar da gente agora cada vez mais falar sobre essa questão, não é nova, né? A gente já tem aí quase 50 anos falando de área de preservação permanente e a cobrança sobre isso tem sido um pouco mais recente. E o Código Florestal agora de 2012, entre algumas inovações, a gente tem o CAR, que é o Cadastramento Ambiental Rural, vou falar um pouquinho sobre ele, e as cotas de reserva ambiental de reservas legais, né? Onde a gente vai também passar um pouquinho sobre esse tema com vocês. Aqui eu queria a atenção um pouquinho mais de vocês, que a gente vai falar sobre as APPs de cursos d'água e APPs de nascente. E tem uma tabelinha que eu preparei, que eu acho interessante depois que vocês possam ter acesso a ela, porque é quase uma regrinha que vocês vão ter que trabalhar depois. Próximo, por favor. Primeiro, então, falando da questão de nascentes. Como eu disse, as nascentes continuam com 50 metros de raio de preservação. Agora, recuperar, ou seja, essa nascente que está só pasto, recuperar, fazer um plantio e colocar mata no lugar, em volta dessa nascente. O que vai acontecer? Faixa de 15 metros. Eram 50 metros que você tinha que recuperar, o Código tem trazido agora 15 metros ao entorno de nascentes. Isso é algo que está ainda sob júdice, por assim dizer. São 4 ADINs, ação direta de inconstitucionalidade, que estão no Supremo. O ministro Luiz Fux disse que vai fazer uma grande audiência pública em dezembro, convidou a Sociedade Brasileira SBPC, Sociedade Brasileira de Progresso e Ciência, agora me fugiu o termo, para fazer essa audiência pública e determinar alguns pontos. O Ministério Público, o PSOL, que é um partido, e entre outros, entraram com essa ADIN questionando, entre outros fatos, essa faixa de 15 metros ao redor das nascentes. O próximo. E essa tabelinha aqui? Essa tabelinha é meio chatinha, mas eu gostaria de uma atenção de vocês. Que na verdade é o seguinte, quando eu falei lá no começo, para vocês observarem a questão do módulo mínimo, módulo fiscal, isso daí varia no Brasil inteiro, varia até de cidade para cidade. A gente tem módulos que vai, por exemplo, de 40 hectares a 200, 300 hectares, depende de cada região, mas o módulo assim determinado, ele ficou com essa obrigatoriedade de recomposição. A gente tinha APPs de 30 metros e, obviamente, teria que recompor toda ela. Hoje, o máximo de recomposição que a gente vai ter, praticamente, é 20 metros. Porque aqui é de 20 a 100, mas se você colocar esses 20 metros, praticamente você está atendendo à legislação. Então, a gente tem uma escadinha, onde começa nos 5 metros, em propriedades aí menores do que um módulo, e você vai tendo essa escadinha de 8, 15 até 20 aqui, para propriedades. Largura do curso. Independe a largura do curso d'água. Se a propriedade ela tiver menos de um módulo, mas a gente tiver